Salve, salve! Galera, muita paz e alegria. Israel de Freitas ao vivo para mais uma live aqui no Instagram. Toda quinta-feira estamos participando assim com muita alegria de live, né? Israel, qual o objetivo da live? O objetivo da live é levar você a ter a sua vida transformada. E como o nosso público aqui é família, a gente quer pedir para você com toda a alegria do nosso coração, traga sua família para cá. Você que está namorando, está noivo, está casado, vem participar, porque hoje assim vai ser uma live muito especial que vai ficar na história da nossa vida, tá? Eu já quero acolher a galera que está chegando aqui. Gente, sejam muito bem-vindos. Tá, eu quero acolher aqui, a Flávia já está aqui, tá? É a nossa convidada toda especial hoje, Flávia Fossa. Vocês vão conhecer essa pessoa fantástica. Bem-vinda, Helena Gabino, Eva Fernandes, lá de São Miguel do Tocantins, Samira Carneiro, Arlete Monteiro, Nay Matos, ó a galera chegando aí, ó Gaite, Maria Aparecida, Ângela Souza, Jailda Silva. Gente, vai mandando aí o convite pra galera, viu? Clica no aviãozinho. Hoje o tema da nossa live é família, a base de tudo. A base de tudo em nossa vida é a família, beleza? Então eu quero te convidar com toda a alegria do meu coração. Bem-vindo, Wendel, tá? Já vai colocando aí a cidade de onde você é. Vai lá. Coloca aí onde você está, em que lugar do Brasil você está, tá? E aí eu vou já trazer a nossa convidada. Eu quero só pedir a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós. Eu costumo dizer assim, ó, vem Espírito Santo, eu quero Espírito Santo. Vem Espírito Santo, eu quero Espírito Santo. Que esse Espírito Santo possa nos ajudar, possa nos conduzir, nos dê toda a força, toda a sabedoria para que nós possamos viver aquilo que Deus quer nessa live. Eu quero me consagrar a Ti, Espírito Santo, consagro a Flávia e consagro cada pessoa que está aqui, tá? Olha, o Wendel aí está na Grande Tocantinópolis, a Ângela está em Xambioá. Coloca aí, gente, de onde você é, tá? Coloca aí de onde você é. Bem-vindo, Dai Kerlen, lembrei de você, amiguinha. Coloca aí de onde você é. Sítio Novo Tocantins, Palmas Tocantins. A Samira Carneiro está aqui em Palmas, tá? Vai colocando aí a cidade. Deixa eu mandar aqui o convite para a galera. Vou mandar o convite aqui para 20 amigos aqui, rapidão, que não estão na live. Gente, vem para live, vem para live, vem crescer na live, vem aprender, vem pegar códigos, vem ser feliz conosco aqui, tá? Mandei. Deixa eu trazer aqui a nossa convidada especial, Dona Flávia. Cadê você, Flávia? Deixa eu caçar a Flávia aqui. Gente, hoje é dia de aprender, hoje é dia de sairmos daqui maravilhados, tá? Olha, diretamente do Paraupebas, Pará, Dai Kelly tá aí na área. Boa noite. Flávia, seja tá aparecendo aí? Minha amiga. Ô, meu Deus, deixa eu ajeitar, que Se esse quiser... Instagram me deixou, virou aí, mas eu tô aqui. Boa noite. Ah, tá. Então, eu quero te acolher, seja muito bem-vinda, tá? É um prazer, igual meu irmão diz assim, é um prazer inanarrável ter você aqui comigo, tá? Toda quinta-feira nós estamos nessa live e hoje eu quero convidar você, mas eu quero que você se apresente, eu quero que você diga como é que está o seu coração, o que você faz, quem é a Flávia, que sobrenome é esse aí, né? Que todo mundo, hoje, quando eu postei, Flávia Fossa, por que Fossa? Eu digo, vai para a live que você vai saber, entendeu? Vai para a live. Obrigada. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Gratidão, Israel. Primeiro, eu quero agradecer, né, por esse convite, me sinto honrada. Não te conheço, assim, te vi uma vez, mas eu não me lembrava, assim, de você, porque foi muito rápido, né, que a gente se conheceu, mas a sua energia é maravilhosa, né,
A sua missão de vida é maravilhosa, eu acompanho o seu trabalho aí nas redes sociais, então me sinto honrada de estar aqui, né? E obrigada aí a todos que estão com a gente aí, ao vivo, e quem vai assistir também gravado, né? E eu sou a Flávia Fossa e eu costumo dizer que eu não estou na fossa, né? Não estou mais na fossa. Estive por muitos anos, por 37 anos, mas há mais ou menos 1 ano e meio, através da escrita do meu livro, eu ressignifiquei a minha fossa. Então, na minha fossa, Israel, agora eu só coloco o que eu quiser. Não tem mais, pode falar, merda? Não tem mais merda na minha fossa. Pode falar à vontade. Na minha fossa não tem mais merda, agora só tem coisa boa na minha fossa. Agora eu coloco o que eu quiser, porque a fossa é minha. Então, eu escrevi meu livro, né? Saia da Fossa, mesmo nascendo nela. E a partir desse livro foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu comecei a buscar o autoconhecimento, porque através do livro a gente coloca ali todas as nossas emoções, tristezas, alegrias, né? Então, o livro ele trouxe uma ressignificação para a minha vida. E para minha família, com certeza, né? Eu melhorando, eu mudando, eu mudo todos ao meu redor, né? E aí, com isso, eu comecei a trabalhar nessa área também de livros, né? Trabalhar na área editorial, tenho mentoria para mulheres que querem escrever o seu primeiro livro, também trabalho com preparação de texto para uma editora, presto serviços, né? Mas o que eu sou, mais importante, filha amada de Deus, né? Graças a Deus sou mãe, sou esposa, sou filha, então exerço essas funções aí que são as mais importantes para mim, né? Hoje, graças a Deus, graças ao autoconhecimento, graças a esses networks, né, que a gente faz, eu tenho, assim, evoluído, eu tenho melhorado, e a gente tem sempre o que melhorar, né, Israel? Tem sempre o que melhorar. Mas é isso, basicamente é isso, tá, gente? Para quem não me conhece. Boa noite. Ah, minha amiga entrou aí, Luci, boa noite. Tá, gente, então, olha só. Hoje, nessa live, nós vamos falar sobre a base de tudo, vamos falar sobre o meu maior patrimônio, nós vamos falar sobre o alicerce da sociedade, nós vamos falar sobre a célula-mãe da sociedade, que é a família. Por isso que eu quero te dizer assim, você que entrou agora, seja bem-vindo, você é muito querido, muito bem-vindo aqui nessa live conosco. Compartilha, traga pessoas para cá, porque nós estamos aqui para transbordar na vida de famílias, nós estamos aqui para ensinar, porque uma coisa que Deus nos ensinou, Flávia, foi ter um coração ensinável, entendeu? Nós estamos para ajudar o maior número de pessoas que queiram ser ajudadas. Então, gente, fica conosco nessa live, tá? Hoje eu quero te conectar com a Flávia, você que sempre sonhou aí na escrita de um livro. Israel, mas quando me falaram a primeira vez, Flávia, será assim, Israel, você tem que escrever um livro. Eu digo, não, amigo, sem lógica, isso não tem como. Como que eu vou escrever um livro? Onde que eu vou achar conteúdo para escrever um livro? Não tem como. Aí a pessoa diz assim, não, fique em paz, você vai escrever um livro. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho a honra, né, de louvar e honrar o nome de Jesus por esse livro aqui, Encontro Pessoal com Cristo, tá? Graças a Deus eu mandei fazer 1000 cópias agora na primeira tiragem, já acabou, entendeu? A gente já tá mandando fazer mais, graças a Deus. Temos um e-book também, eu tenho um e-book, Flávia, desafio de 21 dias para salvar o seu casamento, entendeu? É um desafio, assim, já foi testado, já restaurou o casamento, já... Mas vamos que vamos. Gente, quem quiser falar conosco, é só digitar. Coloca aí de onde você é. As pessoas pararam aí. Boa noite, Laís. De onde você é? Que cidade você está aí, viu? Olha, eu preparei aqui para a gente começar, Flávia, a palavra de Gênesis 2, versículo 24. Beleza? Eu preparei aqui. Diz dessa forma, ó. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Olha o que diz a palavra. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Lá no versículo 27, voltando um pouco, diz assim, ó. Olha o que diz. Depois que o Senhor diz que nós somos imagem e semelhança dele, ele fala no 27. Deixa eu ler para nós aqui. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem
Aliás, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, essa palavra nos dá a garantia de que a família é uma instituição divina. E aí eu quero que você comece falando, minha amiga, sobre a sua família, você é casada, quantos filhos, o que você está vivendo nessa família, Deus está no centro dessa família, Sim, como é que está aí? com Vai. certeza. Quero falar assim. Quero falar dos erros e acertos, né? Porque é sempre assim, né? Sim. No meu livro, foi o que você está falando aí. O que eu vou escrever no meu livro? Então, eu já tive um divórcio, né? Eu fui casada, tive um filho com o meu primeiro marido, me separei, casei novamente com o meu atual marido e tenho outro filho. E aí, quando eu entrei para esse mundo dos livros, né? E eu falei a mesma coisa, falei, Deus, eu vou escrever o quê? Eu não tenho nada de interessante, eu não sou uma pessoa super famosa, desculpa, eu não sou super estudada, eu não tenho PhD em nada. O que eu vou escrever, o que eu vou contribuir? Aí é o que eu sempre digo para as pessoas. Nós sempre temos algo para contribuir. Se a sua história é ruim ou ela é boa, você tem algo para contribuir. E aí não foi diferente. Quando eu comecei, né, a me envolver nisso, foi para ser melhor, né? Foi para eu evoluir, foi para eu tratar melhor a minha família, foi para eu começar a me conhecer. Porque eu entrei numa crise, sabe, Israel? De quem eu era, do que eu gostava, se o que eu gostava era o que as pessoas me impuseram, ou se era o que eu gostava mesmo. Então, muitas vezes, alguém que nos ouve... Crise de identidade. Crise de Crise de identidade, identidade. total, né? E aí foi assim, meu marido me ajudou, né? E ele falou assim, olha, eu tive síndrome do pânico. Aí ele falou assim, você precisa se envolver com pessoas, precisa, né? E foi assim que eu comecei a melhorar, né? A me envolver com pessoas, a buscar ajuda, a fazer terapia. E aí eu trouxe o autoconhecimento para mim, né? E com isso eu comecei a melhorar, a viver no presente, né? A trazer essa presença, trazer o agora. E comecei a controlar as minhas emoções e a ser melhor. Isso começou a melhorar a minha primeira instituição, como você disse agora, né? O meu casamento, né? Eu já tinha destruído um casamento, né? Mas, assim, eu tinha um bom relacionamento, né? Com o meu ex-marido. Inclusive, meu marido com o meu ex-marido tem um bom relacionamento, né? Nós morávamos em São Paulo. E lá em São Paulo, eu trabalhava com o meu ex-marido e meu marido tinha, né, um relacionamento bom. Até no meu livro tem um capítulo que eu falo Dona Flor e seus dois maridos, porque eu sofria bullying disso, sabe, Israel? E eu decidi colocar no livro, porque eu coloco lá que o ex-marido não precisa ser um... Não estou incentivando as pessoas a separarem, tá, gente? Só estou contando que foi uma história, né? E foi a minha história, né? Pode não ser tão bonita, mas é a minha história. Então, meu conselho é: fiquem com o marido de vocês, mulheres, homens também. Aguente até o fim, porque, né, nós passamos por problemas, por lutas, e é assim, né? É altos e baixos, é assim que é a nossa vida. Mas essa nossa primeira instituição, que é a família, é isso, quando você melhora, quando você se conhece, né? Quando você traz a autorresponsabilidade para você, tudo melhora. E foi assim na minha vida. E aí eu comecei, sabe, Israel? Por conta do movimento aí dos livros, eu comecei a buscar esse autoconhecimento até que eu cheguei numa terapeuta e conheci os temperamentos, né? Do melancólico, sanguíneo, colérico, né? E aí eu descobri que eu era totalmente o oposto do meu marido. E eu tava assim, meu Deus, não é possível. Será que o negócio não encaixa? Será que, né? Às vezes passa aí pela tua cabeça, será que eu vou ter que separar, arrumar uma pessoa, o príncipe encantado? Não! Você precisa se conhecer, é você que precisa melhorar. Você. Quando você melhora, né? O seu casamento melhora, o seu relacionamento com os seus filhos melhora, né? O seu relacionamento com as pessoas do seu trabalho melhora. Então é você que precisa melhorar. É você que não deve, você que tem que parar de passar a responsabilidade para os outros. E aí, quando eu descobri o meu perfil e o perfil do meu marido, o Israel, foi muito interessante, porque eu falei assim para a terapeuta, falei, você está aqui em casa, tem uma câmera escondida. Eu falei assim para ela, você está falando exatamente o que ele faz, exatamente o que eu faço. Gente, conhecimento é poder. A palavra fala, né? Que é para a gente buscar o conhecimento, a sabedoria.
E aí eu busquei isso e entendi. Eu sou colérica, né? Então, se deixar, eu ponho fogo em tudo, né? E ele já é fleumático, ele já é parado, ele é totalmente o oposto. Então, é o equilíbrio. Ela falou, Flávia, Deus é perfeito. Ele não faz nada de errado. Você e seu marido, vocês são o equilíbrio, né? E aí eu entendi isso. Falei, realmente, né? O que eu sou de fazer, de realizar, ele às vezes precisa me brecar. E também vice-versa. Às vezes eu preciso dar uma empurradinha nele. Então, quando você traz a autorresponsabilidade, traz para você, né, esse autoconhecimento, tudo melhora. E aí melhorou. Meu primeiro empreendimento, né, que é a minha família, começou a melhorar, começou a andar. Comecei a olhar para os meus filhos com outros olhos, a olhar para o meu marido com os outros olhos, a começar a controlar as minhas emoções, entender que não era tudo no grito que eu precisava resolver, né? E com isso só tem melhorado, graças a Deus, né? Então, acho que eu falei demais, né? Pode fazer a pergunta, mas é basicamente isso. Flávia, nós estamos vivendo um tempo em que a família ela está sendo atacada de diversas estratégias, né? E você sabe que a única maneira de destruir a sociedade é se destruir a família. Então, hoje, para quem está conosco aqui, quem está entrando agora, seja bem-vindo. É uma live sobre família, família é a base de tudo. E, Flávia, o inimigo quer destruir a família, certo? E o que nos preocupa é que a família virou alvo principal do inimigo e que usa homens e mulheres para tentar acabar com a família. Só que o que acontece, né? Eu tenho curso para casais, para família, agora já estou escrevendo meu livro sobre casamento, sobre família, e aí o que acontece? Eu nunca abri a boca, Flávia, para dizer para uma mulher ou para um homem, separa, separa. Por quê? O que acontece? Nós sabemos que existe, entendeu? Um Deus que ama a família, que deu a vida pela família. E que Ele quer demais que nós possamos viver o melhor que Ele preparou para nós aqui. Eu queria saber, Flávio, o que você tem a dizer hoje para casais que estão em crise? Crise, pode ser que tenha gente nos assistindo aqui que viu a arte durante o dia e disse assim, eu vou me dar essa última oportunidade nessa live. Se Deus falar comigo através do Israel e da Flávia, eu vou dar uma nova oportunidade para o meu cônjuge. O que você diz para esse casal? Olha, eu digo para vocês o seguinte, o divórcio ele é um luto. Você pensa que vai melhorar, mas não vai melhorar. Eu já passei por isso, então eu posso dizer por experiência própria. É um luto, é muita tristeza, né? E nesse meu casamento atual, eu também passei por crises. E novamente eu culpava o meu marido. Mas aí uma amiga, né, me presenteou com um curso, como o seu curso, como isso que você faz, que é muito lindo esse trabalho, né, Israel? E ela me presenteou com um curso. Eram 10 sessões para mim e 10 sessões para o meu marido, era separado. E com essas 10 sessões, Israel, nesse curso, eu descobri isso, que a culpa era minha. Sem ela me falar. Foi Deus, né? Foi o Senhor que trouxe para mim esse entendimento, essa clareza, porque eu tive humildade, eu deixei o meu orgulho de lado. E isso é muito importante para você que está nos ouvindo. Coloque o seu orgulho aí de lado. Né? Não acho que você é o certo em todas as situações, que você sempre tem razão. Né? Ou também o contrário, não, você acha que você é o culpado de tudo, coitadinho, vitimista? Não. Muito diálogo, muito diálogo, muito diálogo. Então, quando eu tive, né, essas 10 sessões, Israel, que é como o seu trabalho, que é maravilhoso isso, eu admiro demais quem faz isso, eu entendi, falei, opa, não, quem tem que mudar sou eu. Então, eu li o livro As 5 Linguagens do Amor, para eu entender qual era a linguagem de amor do meu marido, né? O que ele gostava, como ele gostava de ser amado, de se sentir amado. Então, gente, você encontra hoje em dia, se você entrar ali no Telegram, você entra num grupo de PDF de livros ali gratuitamente, tem, nossa, milhões de livros, gente, milhões. Né? Então, hoje em dia tem muito acesso, tem muita informação, tem audiobook, tem o curso do Israel aí, né? Então,
O que você pensa às vezes também? Ah, não, mas eu não vou pagar, mas eu não posso investir. Não, é agora que você tem que pagar e investir, porque quando você paga, é uma energia que você está depositando, é uma semente que você está plantando num livro, num curso, numa mentoria, né? E você recebe algo de volta. Quando você paga, gente, a palavra também fala, né? Bênçãos caem sobre a cabeça do vendedor, mas aquele que retém o trigo será amaldiçoado. Então, se você tem aí, muda aí o trigo pelo que você tem, pelo teu curso, pelo teu livro, né? Então, se você vender, porque foi para isso que Deus te fez, Ele te deu um talento. E esse talento você tem que multiplicar. Então, muitas vezes é em forma de curso, de mentoria. Então, quando você vende, né? Você é abençoado, a pessoa que comprou é abençoada, e isso eleva o seu nível de entendimento, né? Eleva aí a melhoria para o seu casamento, para os seus relacionamentos, né? Então, é isso que eu aconselho. Tá passando por uma dificuldade? Procure ajuda. Muitas vezes sozinho você não consegue. Mas eu confio em Deus, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu oro. Ótimo, faça isso, mas também busque ajuda, né? Eu lembro, Israel, quando eu era católica, tinha um padre que falava assim, você ora. Aí eu oro, quando vem chuva, eu rezo, né? Os católicos falam mais rezar, né? Eu rezo, tal. Mas o padre falou assim, tá, mas põe também um para-raio, ele falava, né, esse padre. Então, é isso, você faz o que tem que ser feito, mas também busque ajuda. Eu oro, eu rezo, né? Eu tô lendo a Bíblia, mas busque um profissional da área, ele estudou para isso, ele entende, ele já tem experiência, ele viu muitos casos, né? O mentor, ele sabe, ele já passou por um caminho, então ele vai falar, vai por aqui que vai dar bom, né? Não vai por aqui não que vai dar ruim. Então, quando a gente reconhece isso nas outras pessoas, que a gente precisa de ajuda, até para a gente vir ao mundo, né, Israel? Já a gente precisa doar a barriguinha da mamãe, né? A gente precisa de ajuda nesse mundo. Verdade. Ninguém anda sozinho, ninguém foi feito para andar sozinho. Tá passando por dificuldade no seu casamento? Peça ajuda. Eu pedi, né, para esse meu casamento atual, uma amiga me ajudou e graças a Deus estou aqui até hoje, só tem melhorado, né? Hoje em dia eu e meu marido, a gente está em sintonia, tá bem melhor, eu com os meus filhos, né, tenho diálogo, converso. Antes, gente, eu não tinha controle emocional, sabe, Israel? Como eu disse, eu gritava, tudo era resolvido no grito. Então, não é assim que funciona. Busque ajuda que tem solução. Se eu tive solução, está melhorando, para você também tem. Né, Israel? Você falou algo muito interessante. Quem tem que mudar sou eu, entendeu? Hoje, Flávia, eu não atendo casais, o casal junto, entendeu? Porque quando eu fazia isso, você via que a conversa ela virava um bombardeio, entendeu? Porque um fica culpando o outro. E aí, quando você vai atender separado, por exemplo, uma estratégia que eu uso, eu não dou opinião num relacionamento antes de eu ouvir os dois lados. Entendeu? Porque tu vai conversar com o homem, a culpa é da mulher. Tu vai conversar com a mulher, a culpa é do homem. Quando você tem a humildade para isso, você precisa ter humildade para reconhecer quem tem que mudar sou eu. Ontem eu postei um vídeo na publicação sobre feedback positivo, né? Feedback positivo. Porque, olha, eu não vou conseguir mudar o outro se essa mudança não começar primeiro em mim. Se essa mudança não começar em mim. E porque, às vezes, o casamento, dentro do casamento, Flávia, o cônjuge, os cônjuges, eles focam demais no defeito um do outro. Entendeu? Foca demais no defeito um do outro. Então, eu falo o seguinte, às vezes o marido tem 9 qualidades, ele tem um defeito e a esposa está morrendo por causa desse único defeito. Então, ela bate nessa tecla de noite, ela reclama, ela fala, mas ela não consegue olhar os 9 defeitos, pelo menos escolher um para dar um feedback positivo para ele. E acontece da mesma forma com o homem em relação à esposa. Entendeu? O homem vai dizer, né, ela é difícil, ela é isso, ela é aquilo, é tal e tal e tal. E quando você leva essa pessoa a entender que é você que precisa mudar para mudar o outro, é como alguém alguém que foi ofendido por alguém. E eu digo que a melhor maneira de você se vingar de quem te fez o mal é você fazendo bem.
para a pessoa entender que ela é tão ruim que ela não consegue mais te atingir, porque quanto mais ela te faz o mal, mais você faz o bem para ela. Então, essa questão de quem tem que mudar sou eu, tem salvado muitos casamentos. Muitos casamentos. É chegado a hora da gente ter a coragem de pedir perdão, entendeu? Enquanto casais. É chegado a hora, Flávia, da gente admitir que erramos. Eu errei, me perdoa. Entendeu? E você vê casais que tá. Olha, quando eu era criança, o vizinho lá da minha casa, cara, eu tinha uns 10 anos e eles estavam com 20 anos morando na mesma casa, intrigados. Você sabe o que é intrigados? Tipo assim, chegava a hora do almoço, a mãe dizia assim, dizia para o filho, fala para o teu pai que o almoço está pronto. Entendeu? Então ele ia almoçar. Cara, e aí quando eu cresci, que eu lembro dessa história, eu fiquei imaginando, mas será que eles passaram 20 anos sem dormirem juntos, sem se relacionar? Que coisa é essa? Por quê? Por causa de uma ignorância. E ele sempre dizia, ela que não presta. Ela dizia assim, é ele que é muito ruim. Então assim, gente, você que está nos assistindo agora, que está no seu casamento, você está numa crise, para de culpar o teu cônjuge. É você que precisa mudar. A mudança começa em você. E você que é solteiro, que vai casar, que vai namorar, aprende, que é para você chegar lá e já tá top aliado, não é isso? Olha, Israel, eu vou falar aqui uma coisa. É mais fácil a gente culpar o outro. É mais fácil jogar a responsabilidade para o outro, né? Porque é difícil você se conhecer, você se conectar ali com as suas dores, você fuçar ali, né? Dói, né? E aí é mais fácil a gente culpar os outros. Então, como eu te disse, eu passei 37 anos da minha vida culpando os outros, culpando o governo, culpando o ex-marido, culpando, né, o chefe, o patrão, quando eu trabalhava CLT, culpava todo mundo. É mais fácil você culpar os outros dos seus insucessos, né? Então, quando você traz essa autorresponsabilidade, e foi através de um mentor que eu conheci, né, na internet, e ele falou, vai cuidar da sua vida. Eu falei, uau, vou cuidar da minha vida, é isso, essa frase entrou no meu coração. Eu falei, é isso, eu preciso cuidar da minha vida, né? E aí eu fiz um combinado, quero dar umas dicas aqui também, eu não dou curso para casar, então, mas eu quero dar umas dicas, Israel. Eu comecei a fazer aqui com meu marido. A gente tinha o hábito de ficar falando dos outros, né? Esse hábito feio, mas a gente tinha, comentava alguma coisa de algum, culpava o outro. E quando a gente teve essa consciência de que a gente que era o responsável pelas nossas vidas, a gente falou, não, a gente tem que parar com isso, porque é um hábito, vira um vício, né? Como o vício de comer, vício de beber, como qualquer outro vício. Você fica com o vício de falar mal dos outros. E aí eu falei, a gente precisa parar com esse vício. E aí nós começamos, quando um falava, nós fizemos um combinado. Ó, quando você começar a falar de alguém, eu falei pro meu marido, eu vou falar assim, ó, vamos cuidar da nossa vida? E vice-versa. Quando eu começava a falar de alguém, ele falava, vamos cuidar da nossa vida? Gente, acabou. Entendeu? Acabou. Porque se não é algo para construir, se não é algo que vai edificar, se não é algo que é para crescer, para que você vai ficar falando do outro? Né? Então faz esse combinado aí com seu marido e com a sua esposa. Muito diálogo, muito diálogo. E é isso que você disse, orgulho, deixar de lado. Você se desnudar mesmo para o seu marido, para sua esposa, não só na hora do sexo. Isso é se desnudar. É você mostrar ali as suas fraquezas. É ter um marido te conhecer realmente. Sabe, Zé, eu fiquei 10 anos numa religião, né? E meu marido não sabia que eu não era feliz. Eu ia em uma, ele ia em outra, só um detalhe que eu quero contar aqui. E ele não sabia, ele me respeitava, ele falava, pode ir, eu também respeitava ele. E aí, depois, né, quando a gente mudou aqui para Palmas, que essa mudança geográfica também foi muito maravilhosa pra gente, a gente se uniu demais, sabe? Eu uso aquele deixar e pai e mãe, a gente deixou bem longe e veio, e um tá vivendo pro outro aqui, né? Mas foi muito bom, eu falo, amo a minha família, amo meus pais, mas a minha família, né, principal agora é o meu marido, né? São os meus filhos também, que tô criando eles para formarem as famílias deles, né? Mas aí a gente começou a ser sincero, a falar um com o outro mesmo as verdades, né? A se desnudar. E eu falei, não, eu não era feliz. Não. Eu falava, nossa, mas eu andava assim, por que você não falava? Ele falava, eu não queria te magoar, né? Então, olha só, é falta de diálogo, né? E eu falo, para muitos foi ruim a Covid,
né? Eu sei que muita gente morreu, foi muito triste, mas eu vou dizer para vocês, Israel, para mim foi muito bom. Para mim foi muito bom, porque eu me aproximei demais do meu marido, né? Da minha família. Então foi muito bom, a gente se aproximou, a gente se conheceu melhor, eu passei por mudanças, né? E sempre vai ser assim, gente. Sempre vai ter altos e baixos. Cada um veio de uma família, né? Seu marido foi criado de uma maneira, você de outra. Tenha empatia. Entenda que às vezes para ele, né? O que funciona é X, para você o que funciona é Y. E tá tudo bem. No final vai dar tudo certo. Põe um pouquinho do seu temperinho, põe um pouquinho do temperinho dele. E no fim vai dar bom, né? Então é isso que a gente tem feito. É o que a gente estava conversando essa semana, eu e meu marido, né? A gente falou assim, a gente dá certo porque a gente sabe ceder um com o outro, eu e ele, sabe? Tem coisa que eu não gosto muito, mas falar, tudo bem, vou fazer por ele. Tem coisa que ele também não acha legal, mas ele faz pra mim. Então aprenda a ceder. Às vezes você não gosta tanto, mas por amor a outra pessoa, faça, né? Por amor ao seu marido, faça, ceda. Então isso é importante também, né, Israel? Desde que não fira os princípios, né, amiga? Com certeza. Entendeu? Ó, Pode implementar aí. ó, lá na palavra que a gente leu, diz assim, Flávio, o homem deixará o seu pai, a sua mãe e unir-se-á a sua esposa, os dois serão uma só carne. Interessante, o casamento, ele é uma vida a três. Eu, minha esposa e Deus. Nesse casamento não pode, nesse relacionamento não pode sair e nem entrar mais ninguém. E eu quero abrir aqui um assunto muito, muito crítico mesmo nessa questão. De casais que têm permitido envolvimento de terceiros no seu relacionamento. E isso tem levado muita separação. E tem casais que separou por causa da mãe que entrou no casamento, da sogra que entrou no casamento. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa importância de que, amiga, problema quem tem que resolver é o casal, entendeu? Pois é, eu tô Fala anotando. aí. Eu Você tá costumo falando... dizer outra coisa, ó. Eu costumo dizer outra coisa. Essa maldição, Flávia, que começou de sogra com genro, com nora, ela começou, eu descobri que ela começou desde o dia em que a mulher briga com o marido, aí corre para a casa da mamãe para dizer, mãe, o meu esposo falou alto comigo, mãe, ele brigou comigo, mãe, ele quis me agredir. Então, a mãe vai ficar do lado de quem? Entendeu? Então, naquele dia, a esposa está encontrando uma inimiga para o seu esposo e para o seu casamento. Então, vamos falar sobre isso, fica à vontade. Sim, com certeza. Como se diz, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher, né? A gente tem umas frases que a gente escuta aí dos antigos, que a gente ouvia dos nossos avós, e muitas frases têm sentido. A gente tem que prestar atenção, né? Mas esse negócio de deixar interferir, Israel, eu fiz muito. Eu fiz demais isso, e eu vou falar para vocês. Era o pessoal dessa religião que eu frequentava, né? Então, muitas vezes é o seu pai, é sua mãe, é algum amigo, é algum irmão da igreja, né? É o seu patrão. Então, o que você tem para resolver com seu marido, com a sua esposa, resolve em casa. E tomar cuidado também para quem a gente pede as opiniões, né? Se você vai pedir para um profissional, que é uma pessoa, por exemplo, como Israel, né? Ele tá ali, ele tá neutro, vamos dizer assim. Ele não é seu pai, se for seu pai e sua mãe, eles vão querer te defender, né, Israel? Se for seu pai e sua mãe, eles vão querer te defender. Se for uma amiga, ela vai ficar do teu lado. Se for seu sogro, sua sogra, vai ficar do lado do seu marido. Então, procure um profissional, por isso que eu digo a importância desse trabalho do Israel, né? Um profissional que está ali neutro e que ele vai ver a situação. Hoje em dia, na inteligência artificial, né, a gente estava conversando essa semana, o pessoal que trabalha com texto, Israel, e falando disso. Daqui uns dias, né, você põe ali as coisas na inteligência artificial e ele sabe julgar, não vai precisar nem de juiz, de advogado, porque ele sabe julgar ali, né? Ele vai ver a situação e vai falar, opa, ele está neutro, ele consegue olhar de fora, né? Então,
Muitas vezes uma pessoa que está ali de fora, ela vai falar, como essa moça, essa terapeuta que fez comigo as 10 sessões, ela começou a colocar algumas coisas para eu pensar e tal. Eu falei, gente, não é? E não é que sou eu o problema? E não é que sou eu, não é o meu marido, sou eu, né? E muitas vezes eu pedi a opinião dos outros, mas, né? Nossa, isso eu não trouxe dos meus pais, eu deveria ter trazido. Meus pais, sabe, meu pai e minha mãe não ficam falando deles para outras pessoas. E às vezes eu reclamava do meu marido para alguma amiga, para algum irmão ou irmã da igreja, né? Como ele não ia. Então, às vezes você tem essa falta de sabedoria, né? Mas peça, a Bíblia fala, né? Peça a Deus sabedoria, que Ele vai te dar com abundância. Então peça. E eu pedi muito isso. Falei, Senhor, me faz ser a mulher virtuosa. Parar de ser essa mulher rixosa. Que a mulher rixosa ela é pior do que uma goteira. Tá lá em Provérbios, fala. Uma goteira ali, né? Aquela água que fica pingando ali do telhado. Uma mulher rixosa é pior do que isso. Imagina uma goteira caindo na sua cabeça ali a noite inteira, só ouvindo aquele pingadinho, né? Então uma mulher rixosa é isso. Então que a gente possa ser a mulher sábia no casamento. Ah, vai ser 100%? Não, gente. É como a gente falou. É altos e baixos. Cada um vem de uma família diferente. Mas não deixar ninguém se intrometer, né? Não correr para o pai e para a mãe a hora que brigar. Não correr pedir opinião de qualquer pessoa, não. Peça opinião de profissionais, né? Pague aí uma terapia, faça, que vai melhorar, com certeza. Vá também para a igreja, ora, né? Onde você acredita, né? Isso é importante também. Mas vocês ali vão conseguir resolver, né, Israel? Eu quero deixar bem claro que nós não estamos aqui dizendo que quando você casar, você tem que brigar ou se afastar inteiramente dos pais. Não é isso. Porque, assim, quem tem a graça de morar na mesma cidade dos pais ou dos sogros, um almoço de domingo na casa da mãe, gente, é top demais, entendeu? Aquele almoço no domingo é excelente. Mas o que você precisa entender? Você precisa conviver, porém, no seu relacionamento, você não tem que envolver ninguém. Entendeu? Você não tem que envolver ninguém, porque quando eu envolvo o familiar vai ficar a meu favor e contra o meu cônjuge. E aí nós vamos ter um adversário no relacionamento. Então, existe dois tipos de ruptura familiar. Primeira ruptura nossa é o corte do cordão umbilical, quando a gente nasce. A gente precisa desligar da mãe. A outra ruptura é quando você sai da casa dos seus pais. A enquete que eu fiz ontem, eu perguntava, se você é casado, quem é a pessoa mais importante da tua vida? Flávia, a maioria coloca assim, é meu filho, é minha filha, é meu pai. Meu Deus, mas tu é casado. E a mulher mais importante da minha vida não é minha esposa. O homem mais importante da tua vida não é a tua esposa, está tudo errado. Alguém diz assim, Israel, mas eu não posso amar ele mais do que o meu filho. Eu digo, amiga, o teu filho é passageiro. Deus colocou o filho na tua vida para tu treinar ele, lançar ele como flecha. E o teu esposo vai ficar em casa. Ele vai permanecer. Então, você precisa entender, você que é casal, você precisa entender. Aí teve um aqui que me respondeu no PV e disse assim, Israel, eu coloquei que é o meu esposo. Você viu lá que eu coloquei até o nome completo dele. Ei, mas ele tem sido difícil. Tem hora que dá vontade de mandar ele catar coco. Eu disse assim, como é que tu vai mandar catar coco o cara mais importante da tua vida? Ela disse, mas tá difícil. Eu digo assim, amiga, quem não é bom em recrutamento tem que ser especialista em treinamento. Por que você não analisou na hora do namoro? Cara, de 10 casais que eu atendo, 11 começou errado, Flávio, entendeu? Começou errado, namorou de qualquer jeito, atropelou as fases, né? Porque existe a primeira fase namoro, depois o noivado, aí que vem o casamento. No namoro eu só posso entregar 5% de tempo e energia. No noivado eu só posso entregar 15% e 80% eu tenho que guardar para o casamento. Mas os casais fizeram assim, ó, entregaram 80% no namoro, amiga. Fizeram tudo que imaginou, que passou pela cabeça. Aí eu me apaixonei, é o homem da minha vida, é o príncipe do cavalo branco, casou, está comendo um pãozinho amassado. Por quê? Porque não fez o que tinha que ser feito. Aí a pessoa chega para mim, agora o que é que eu faço? Agora você vai treinar, amiga.
Agora você vai treinar esse cara. Você vai... E como é que treina? Eu disse assim, é jejum, é oração, é se humilhando, entendeu? É jejuando, é acordando na madrugada para orar e você sendo exemplo. Se o cara tá fazendo mal, você vai fazer o bem, você vai cuidar dele, você vai constranger essa pessoa. Aí tem muita mulher que diz assim, não dou conta disso não. Diga, então, se você for pular da barca, você vai arcar com as consequências. E não vai fazer isso porque o Israel está mandando, entendeu? Fala aí, mano, fala aí. Que aqui é dois conversadores, viu? Não, você vai falando, eu vou lembrando, aí eu tô anotando aqui, né? Esse treinar, né, é importante e ceder. E assim, a outra pessoa ela só vai mudar se ela ver a tua mudança. Né? Você que tem que mudar. Não tem que estar se importando em mudar o outro. Você que tem que mudar, como eu disse. Mas como que é isso, Flávio? Mas é difícil, mas o problema é ele. Não é. Você pode ter certeza que não é. Ele é só um espelho. Você tá vendo ali a sua imagem refletida. O outro é sempre um espelho. Então, a Bíblia fala que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Né? Mas se não, se você olhar com olhos maus, né, tudo vai ser treva. Então, quando eu olho com olhos bons, quando eu entendo que, né, às vezes aquela reação que ele teve, né, ele precisa de ajuda. Por exemplo, né, eu e meu marido, assim, como eu digo, né, ele é um pouco mais parado, ele é fleumático, eu sou colérica, eu sou mais, né, de fazer, de realizar, e ele é mais de pensar, né, de ficar ali nos bastidores. Então, a gente dá certo por isso, né? A gente dá certo por isso. Então, a gente sabe ceder. E às vezes eu falo para ele, ó, você precisa acelerar, o que você vai fazer nisso aqui? Mas antes eu não sabia falar, sabe, Israel? Eu brigava, eu já brigava, eu já impunha, eu já gritava, eu já queria resolver do meu jeito. Não, mas você não sabe fazer nada. Mas não é desse jeito, mas você é muito lerdo, né? Então tomar cuidado com as palavras que você está proferindo para o seu marido, para sua esposa. Tomar cuidado com as palavras. Eu falei esses dias que eu fiz live, Israel, eu falei, eu não estava conseguindo, sabe? E eu falei, Senhor, me ajuda. Eu quero falar palavras boas pro meu marido. Eu quero falar que ele vai conseguir. Eu quero falar que ele é meu rei, meu sacerdote. Eu quero falar, sabe? O que tem que ser falado. Que ele vai conseguir, que eu tô junto com ele, que é só uma fase. Então, né? Não culpe o seu marido, que isso é pior. Não culpe. Dominadora, controladora, com certeza, total, né? Esse aí é o meu perfil. Mas se eu sei que eu sou assim, né? Eu não sou assim, eu estou, né? Eu tenho que me controlar, eu tenho que buscar melhorar, né? Se eu sei que eu ponho fogo numa floresta toda, não, eu vou pôr fogo ali, só ali, como se diz quando você faz que você tem em casa aquela lareira. Só vou pôr um foguinho ali na lareira para esquentar a sala, para ficar gostoso. Por que eu vou pôr fogo na floresta toda, né? Então, mesma coisa. Se ele é muito paradinho, vamos acelerar um pouquinho mais. Vamos ver o que eu preciso fazer. Deixa eu trazer a consciência o que eu posso ajudar. E assim a gente vai melhorando, né? E a gente, assim, eu falo só uma coisa para vocês. Tá passando o tempo e tá ficando mais gostoso, tá ficando melhor. Já vou fazer 13 anos de casada, né? Então tá ficando melhor. É como o vinho, como dizem aí, né? Quanto mais velho, melhor. Mas tá ficando melhor, né? Então você vai se conhecendo mais, se entendendo, sabendo escutar. Outra coisa que você falou pelo exemplo, que eu anotei aqui, né? Então, é isso que você disse. É pelo exemplo. É pelo exemplo. Então, antes eu só cobrava o meu marido e falava que ele não fazia, mas eu também não fazia. E aí eu comecei a fazer. E olha que engraçado, eu comecei a fazer e tal, entrar nesse movimento dos livros, Israel. Foi muito interessante que aí eu abri a minha primeira mentoria. Até a Enelma, que está aí comentando, né, colaborou aí no meu processo. Ela é terapeuta, gente. E ela também entrou na minha primeira mentoria. E depois que ele viu que eu lancei essa primeira mentoria, ele viu que foi tudo bem, que deu tudo certo, ele também, né, mentorou um aluno e tal, ensinou, ele trabalha com marketing digital, ensinou. Então, é o que você disse, é o exemplo. Então, eu cobrava ele de uma coisa que eu nem fazia. Mesma coisa aqui em casa, outro dia, oração, né? A gente sempre ora e tal, ora em família, dá a mão, ora, meus filhos oram deitados. Mas, a partir do momento que meu filho viu que eu tava orando ali ajoelhada, né? E eu li para eles, mostrei um vídeo que falou outro dia que quando você ora ajoelhado, tem o sangue que vai para o lóbulo frontal. E é um vídeo que explica tudo lá, um médico explicando, né? O que acontece com você, com o teu corpo, com a tua fé. E aí eu comecei a orar ajoelhada, assim, na frente deles, eles vendo. Aí meu filho, eu ouvi o menor falando pro mais velho.
chama ele de Tato, né? O mais velho falou, Tato, ó, vamos orar ajoelhado, porque agora a mamãe só tá orando ajoelhada. A gente tem que orar ajoelhado também, não vamos mais orar deitado. Não é que é religiosidade, algo assim. Gente, você pode orar e sem cessar. Né? Você pode orar no banheiro, você pode orar deitado, você pode orar andando, dirigindo, né? Mas é isso que a gente está falando aqui, que eu quis mencionar, sobre o exemplo. Então, o seu marido vai ver o teu exemplo, os seus filhos vão ver o teu exemplo, é o que você faz, não é o que você fala. Né, Israel? Sim. Aí o que que acontece? Ó, as pessoas têm que entender o seguinte, você é casado, a pessoa que mais pode ajudar o seu cônjuge é você. Não existe outra pessoa abaixo de Deus, entendeu? Que possa ajudar a salvar a vida mesmo, Flávia. A salvar a vida, porque, nossa, você escuta tantos testemunhos por aí do esposo que pega o microfone, às vezes, na igreja e diz assim, gente, o que seria de mim se não fosse a sabedoria dessa mulher? Entendeu? Dela não ter desistido de mim, dela ter feito a coisa certa e tudo. Esses dias, chegou uma mulher e perguntou para mim assim, ela é da igreja, tem uma vida de igreja mesmo assim, bem fervorosa. Aí ela disse assim, Israel, eu queria te pedir uma palavra. Que palavra, amiga? Por que meu marido não vai para a igreja? Israel, eu oro tanto, eu tenho vivido quase que na igreja e tudo, todo dia. Mas o homem não quer ir para a igreja. E eu disse assim, eu posso falar o que está no meu coração? Ela pode. Você não vai se ofender, não? Ela disse assim, não, eu quero que você fale. Eu disse, sabe por que ele não foi para a igreja contigo ainda? Porque ele não consegue ver Jesus em você. Você deve estar sendo uma santa na igreja, mas em casa você não tem sido testemunho vivo do Evangelho. Flávia, não tem como, é impossível, entendeu? Isso, aliás, é muito possível isso dar certo, porque se você passa a ser um testemunho, e eu oriento o seguinte, seja um testemunho dentro da tua casa, sem precisar abrir a boca. Sem precisar pegar a palavra, para abrir a palavra e pregar para o cônjuge. Não, prega com a vida, prega com as atitudes, prega com teus atos. Se você fizer isso, não tem nenhum casamento que vai ser desfeito. O grande problema é que nós estamos querendo ser exemplo em tudo quanto é lugar, mas dentro de casa, um grande teólogo, o Padre Léo, que é falecido, ele dizia assim, a casa é o único lugar onde a pessoa consegue viver sem máscaras. É na família. É o único lugar. Então, as pessoas da nossa casa nos conhecem. Quer conhecer a Flávia? Pergunta para o esposo dela quem é ela. Entendeu? Porque a gente não consegue fingir na frente dos nossos familiares. Nós não conseguimos. Então é muito fácil, lá na igreja, encontrei a galera lá na missa, no culto, então é a paz de Jesus, é abraça e beijo, eu te amo, tu é isso. Só que você só vê uma vez por semana, amigo. Agora, em casa, você acorda, dorme todos os dias. Então, se você conseguir ser testemunha em casa, em qualquer lugar que você colocar os pés, você vai arrastar a multidão para Deus. Então, que fique isso no nosso coração. Seja testemunho de Cristo dentro do teu casamento, para os teus filhos, que a sua casa vai ser uma casa restaurada. É isso, Flávia? Fala aí sobre ser testemunho. Você está falando, eu estou anotando. Às vezes você está ouvindo a gente aqui. Gente, Tá. Nem sempre eu tive um casamento maravilhoso. O que eu falei por muitos anos foi essa divisão. Foi eu não escutar, foi eu sendo dominadora. Tá aparecendo só metade do meu rosto? Ai, gente. Tu pode afastar mais um pouco. Assim é. Olha, aí, se você tá aqui vendo a gente, você fala, mas eu não sou assim, mas, nossa, meu casamento tá uma porcaria, mas eu só grito, mas meu marido não tem jeito. Tem jeito, tem jeito. Então, começa você a fazer diferente, como o Israel disse, começa você a orar, começa você a buscar entendimento, ao invés de ficar, né, vendo coisas aleatórias aí na internet, ou vendo TV, né? Vai ouvir um livro. Eu estava na live do Joel J essa semana, o Israel. O Joel J falou assim, gente, imagine as pessoas, elas têm um conhecimento, elas estudaram a vida toda e elas escrevem um livro. Então, olha aí o livro do Israel.
né? Então, o que tem de ensinamento ali, de coisas que ele aprendeu, de experiências que ele teve, gente, e tá num livro para você pagar 40, 50 reais é muito barato. Ou você ouvir audiobook, né, no YouTube, e você aprender e trazer isso para você, para tua casa, para o teu casamento. Gente, isso é maravilhoso, né? Então, a nossa mente às vezes quer deixar a gente na zona de conforto, mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer além. Tem que ter um esforço da nossa parte se a gente quer um resultado diferente. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai ter resultado diferente. Então, faça diferente sobre esse livro A Linguagem do Amor, para quem não conhece, ou para quem já leu, escreve aí nos comentários pra gente. Mas você leia esse livro, escute o audiobook, tem 5 maneiras de você amar o seu marido, né? Aliás, de entender como ele se sente amado, para você amá-lo de como ele se sente. Ah, se você quer ficar fazendo carinho, abraçando, beijando, às vezes não é essa a pegada dele, do seu marido. Às vezes ele se sente amado com palavras de afirmação ou com atos de serviço. Se você deixa a sua casa limpinha, se você faz uma comida para ele, é assim que ele se sente amado e tá tudo bem, você tem que respeitar, né? E você às vezes se sente amada diferente. Você quer receber um presente, né? Então tem 5 maneiras de você entender como você é amado e como, né, o seu marido se sente amado ou amada. E aí, isso tem teste gratuito na internet também, nem sei se na mentoria do Israel ele tem isso, mas isso me ajudou demais, né? Meu marido entende que eu me sinto amada. É atos de serviço, gente. Se eu me lavo uma louça. Quem quiser fazer o Olha teste, aí. pode pedir no direct. Então, gente, eu me sinto amada com atos de serviço. E meu marido se sente amado com palavras de afirmação e toque físico, né? Meu atos de serviço é receber presentes. É totalmente o contrário dele. Então, né, e tá tudo bem, gente. Nós somos ser humanos únicos. Nós somos únicos, né? A sua digital só tem a sua. Então, entenda o seu parceiro, compreenda, pare de culpá-lo, né? E outra coisa que eu escrevi aqui, uma experiência que eu tive, Israel, para você ver, né? Depois que eu estou nesse processo, né, de melhoria e tudo mais, com os meus filhos, dando mais atenção, conversando mais, parando de gritar, que esse era o meu maior problema, assim, para mim, né? Eu queria ter o autocontrole. Eu li ali na Bíblia, domínio próprio. Eu falei, Senhor, eu quero esse domínio próprio, porque eu não tenho, né? Eu falava. E o Senhor tem me dado, né? Então, hoje em dia já é bem mais difícil, sabe? Né, sair do controle, assim, claro que ainda acontece, não sou perfeita, tá, gente? Acontece, mas é isso, você tem que saber se controlar, você tem que trazer isso pra você. Se é uma situação que vai desencadear aquilo, vai no banheiro, pega uma toalha, morde lá, faz alguma coisa, mas não xinga o marido, não. Não bota ali suas frustrações nele, não vomita nada nele, não. Entendeu? Vai aos pés do Senhor, pede pro Senhor, ora, sabe? Ajoelha, vai no banheiro, como eu falei, né? Dá soco na parede, sei lá o que você faz, mas não desconta no marido, não desconta nos filhos. Então, o que eu fazia? As minhas frustrações eu descontava nos meus filhos e no meu marido. Eu gritava demais, como eu disse aqui para vocês, quem está no início da live. E aí, esses dias meu marido perguntou assim, Davi, o que foi de mais negativo que você teve assim na sua infância, que você se lembra? Ele falou assim, nossa, ele falou assim, os gritos da minha mãe. Ele falou, e é forte isso a gente ouvir, não é legal, né? Eu não sinto prazer de falar isso aqui não, mas eu tô falando para edificar a sua vida se você está nessa situação. Você que está aqui ao vivo, você que vai ver gravado. Então, se teve jeito para mim, eu tô falando, tem jeito para você. Então, aí, meu marido falou, nossa. Aí eu falei, filho, me perdoa. Já pedi perdão várias vezes, falei, né? Eu não tinha sabedoria, não tinha entendimento, né? Ele falou, não, mãe, tá tudo bem. Eu falei, eu vou pagar terapia para você, né? Eu falei para ele assim, não, mãe, paga creatina para mim, paga academia, que tá tudo certo, que ele tá nessa fase, né? Então é bom, sabe? Hoje em dia eu escuto mais os meus filhos. Às vezes ele fala assim, mãe, isso aqui você tá exagerando um pouquinho, não é bem assim. E eu escuto. Então eu tenho, trabalhado a minha escutativa. Deus me trouxe para esse meio dos livros, né? Porque eu tenho desenterrado os tesouros e ouvido as pessoas, e escrito os livros, né? Trabalho como ghostwriter, Israel. Então o ghostwriter é um escritor fantasma. Ele vai ouvir o que a pessoa está falando e vai escrever. Então eu tenho trabalhado muito a minha escutativa, né? Então 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais. Mas eu falava demais, né? Sabe quando você vê essa pessoa tagarela, ela não escuta, ela só quer falar, realmente, né? E aí quando você começa a observar mais, a ouvir mais, você começa a entender melhor as pessoas. Você começa a compreender, você começa a ser mais empático, mais generoso, mais bondoso. Isso, gente, é um trabalhar.
É um trabalhar, não é de uma hora para outra, né? Não é assim mágica, não é instantâneo, é buscando ajuda, né? Como a gente já disse aí em toda a live, né, Israel? Já vai dar quase uma hora que a gente está É isso falando. aí. Gente, falta 5 minutos. Olha, e aí o que que acontece? A gente precisa entender uma coisa. A família é uma instituição divina e o Senhor está disposto a fazer tudo para que essa família não venha a ser desfeita. Só que quando a família, quando há uma separação, se você for pegar caneta e papel, tu vai conseguir achar ali 15 problemas não resolvidos. Então, e outra coisa, gente, não deixa virar bola de neve. A Bíblia diz: não deixe que o sol se ponha sobre o seu ressentimento. Eu tenho um amigo, Flávia, que ele dormiu com a esposa, ela acordava todo dia cedinho para fazer café para ele, eles tinham um comércio, e quando ele acordava, a mesa estava prontinha, o café, tudo prontinho para ele. Só que um dia ele acordou e quando ele virou para o lado, ele viu ela deitada. E ele espantou, disse: meu Deus, mas ela nunca fica na cama até tarde. Quando ele trisca nela, ela está gelada. Ela faleceu ali com ele, do lado dele. Aí eu fiquei me perguntando, será que eles dormiram brigados naquela noite? Será que eles se relacionaram? Será se estava tendo mágoa no coração um contra o outro? Será como que foi os últimos momentos deles? Por que que eu me pergunto isso? Porque a Bíblia diz que o sol não pode se pôr antes que a gente resolva todos os nossos ressentimentos. Agora, e quando a palavra fala isso, ela está falando que é com todas as pessoas. Agora, tu imagine com a pessoa que você teve a coragem de sair da casa do seu pai para morar com essa pessoa o resto dos dias da sua vida. Aí você está brigado, você está isso, você está aquilo com essa pessoa. Então, repito o que eu falei agora há pouco. Você é o escolhido, é a escolhida mais preparada e preparado para ajudar o seu cônjuge a ser aquele homem ou aquela mulher que você tanto sonhou. Mas comece em você. Não se iluda, porque comece em você. Porque o grande problema é quando você cruza os braços e diz assim: eu já fiz de tudo. Ei, mas eu amo quando alguém diz isso para mim, Flávio. Israel, eu já fiz de tudo. Aí a mulher chegou e disse assim: de qual foi o tudo que você fez? Eu já dei mais de 5 chances para ele e ele voltou a fazer tudo de novo. Amiga, ninguém muda ninguém. Escuta o que eu estou te falando. Ninguém muda ninguém. Agora fala para mim. Quantas madrugadas tu acordou para orar pelo seu casamento? Ela disse: e eu tinha que fazer isso? Ó a resposta. Quantos jejuns você fez para salvar o seu casamento? Não, eu nunca jejuei, não. Quantas vezes você tem colocado o joelho no chão para orar pelo seu casamento? Não, não fiz isso. Então tu vem me dizer que já fez de tudo. Amiga, você não fez nada. Você está querendo que o cara muda no capricho. E ninguém vai mudar no capricho. Nós precisamos levar a pessoa a uma reflexão e o instrumento que Deus usa é a nossa vida. É a nossa vida, é o nosso testemunho. São as nossas atitudes. Flávia, tem coisa melhor do que você passar uma semana, 2 semanas, sem nenhuma discussão com o esposo, com a esposa. Gente, isso é fantástico. Eu consigo viver isso, entendeu? E eu não estou dizendo aqui que nós não tem problema, porque quem é o casal que não briga, entendeu? Quem é o casal que não discute? Mas assim, o bom é quando você descobre, aí tu descobre temperamento, linguagem do amor, você estuda a pessoa e você sabe, eu sei como agir com ela. Então, se eu sei como agir com ela, e outra coisa, analise, porque tem hora que não dá para você falar tudo que você quer. Você não pode querer pedir mudança para a pessoa quando a pessoa está irritada. Então, eu sou muito assim, Flávio. Sou muito assim. Quando a minha esposa faz algo que eu não gosto, eu silencio. Eu tenho trabalhado isso. Isso não é fácil, amiga. A vontade que a gente tem é de soltar os cachorros, de brigar. Silencia. Aí você vai esperar um momento que vocês estão bem os dois.
Quando tu fala, a pessoa acolhe. Agora, se tu falar na hora, e grande problema dos casais é isso, fala, e você não pode tomar uma decisão quando você está muito triste e nem quando você está muito alegre. Você tem que estar equilibrado para tomar qualquer decisão. Então, eu espero chegar um momento que está no maior love, aí eu disse assim, amor, naquele dia, você lembra que você fez? Ela disse assim, eu sabia que você ia tocar nesse assunto. Eu tinha certeza que você ia tocar nesse assunto. Então, a gente precisa ter sabedoria, gente. Porque quem não é sábio vai botar as coisas a perder, né, Flávia? Gente, quem é meu seguidor aí, segue o Israel, viu? Começa a seguir o Israel, que ele tem muito conteúdo bom. Todo dia ele coloca lá no Instagram dele. E vice-versa. E vice-versa. Isso, olha aqui, o pessoal só lê os comentários que eu não li, ô Israel. A Enialma falou que tá nascendo outro livro aqui por causa dessa live. Ó, que bênção! Que responsabilidade, anote. Deus é maravilhoso. Faz o livro e convida nós para lançar, né? Aqui na. Ela é do Mato Grosso. Oh, não, mas na live, chama nós para live, para a gente lançar na live, entendeu? É isso aí, gente. Ó, uns falaram que sabe a linguagem do amor, quem não sabe, né? Outra coisa que você está falando isso, de silenciar, né? Só para a gente finalizar, eu também queria ter sempre razão, como eu disse para vocês, né? Eu queria ter sempre razão. Como esse meu perfil aí, né? Dominadora, então sempre eu queria ter razão. E quando eu aprendi isso, né? A silenciar, a ouvir, a entender. Não, mas será que eu estou sempre certa mesmo? Será que nessa situação eu estou certa? Será que ele está sempre errado, eu estou sempre certa? Né? Então eu comecei a trazer isso, deixar o meu ego de lado. Outro livro que me ajudou, vou falar para vocês, chama O Ego é Seu Inimigo. Então tem também audiobook lá no YouTube. Escutem, muito bom esse livro. Então o ego ele é nosso inimigo. A gente quer estar sempre por cima, a gente não quer estar por baixo, né? Você quer estar sempre melhor, sempre certo. E para quê? Né? Para quê? Para ficar brigado, para falar palavras que depois, gente, as palavras, né? Elas não voltam vazias. Né? Então, se você está proferindo ali palavras ruins para o seu marido, para sua esposa, aquilo vai ficar uma marca. E você não consegue apagar. E eu me envergonho dessas marcas que eu deixei na vida do meu marido e dos meus filhos. Né? Agora, vergonha e orgulho, eu não posso ter orgulho, então tudo bem. Mas eu digo, não tenho... Né? Não é legal, não faça isso. Não faça isso, se segure. Trava sua boca, pede para Deus, Senhor, trava minha boca, me ajuda, né? Me ajuda a segurar, conta até 10, conta até 5. Né? Vai fazer outra coisa, sai daquele ambiente, vai ler um livro, vai acalmar, pede para sua esposa, ó, para um pouquinho de falar. Deixa eu quietinho um pouquinho, que eu tô um pouco nervoso. Fala, diálogo, né? Então, às vezes eu falo, né? Às vezes meu marido me irritava e ele falava assim, não é eu que te irrito, é você que é irritável. E realmente, eu falava, eu que sou irritável, não é ele que me irrita. Né? Mas eu falava, deixa eu quietinha até passar essa raiva. Deixa eu quietinha, que aí daqui a pouco passa. E aí passava. Agora, e se eu falasse ali na hora da raiva, né, na hora da briga, falasse um monte de coisa e, né, fica pior. Então, se segura, né? Busca ajuda, vai ler livro, vai né, se conhecer, que aí você vai melhorar. Vai cuidar da sua vida. Você melhorando, vai melhorar tudo. Vai melhorar o seu relacionamento com o seu filho, vai melhorar a sua vida financeira, vai melhorar tudo. Eu quero para a gente encerrar, eu quero pedir que a galera aí que segue o Israel, segue a Flávia, gente, você tem muito a aprender com ela. Flávia, eu quero para encerrar que você fale do seu trabalho, a mentoria para mulheres, o Desenterrando Talento. Fala um pouco aí para conectar as pessoas, porque aqui nessa live tem gente que quer escrever um livro, mas não sabe como, e tá aqui a pessoa que vai te levar a realizar esse grande sonho. É isso aí, gente. Para quem tá aqui, então, na live, né? Eu fiz uma masterclass, foi sábado, se eu não me engano, né? Abri a próxima turma, é a terceira turma da minha mentoria, né, em grupo, né? Eu faço também mentorias individuais, mas é a minha terceira mentoria em grupo. Aí vai começar a nova turma agora, dia 1 de julho, então eu convido vocês, né, para participar lá. A gente desenterra os tesouros. Flávia, mas eu não tenho nada para escrever. Minha vida não é interessante. Minha vida só teve coisas tristes. Exatamente, é a sua vida. O que você viveu. Eu também contei coisas tristes aqui. Eu podia ter vindo lá e falar para o Israel só coisas legais do meu casamento.
né? Mas não. Isso que é o temperinho da vida, que eu falei, né? A gente contar das alegrias e tristezas, tudo que a gente passou, para a gente ser generoso. Então, eu falo, quem escreve um livro é generoso, é generosa. Então, você está contribuindo com as pessoas ali que vão adquirir o seu livro, né? Com a sua geração ali, você vai deixar um legado, né? Vai trazer transformação para a tua vida, vai trazer o autoconhecimento. Então, esse processo todo aí que a gente faz, né? A gente desenterra esse tesouro, eu mostro para você que você tem tesouro sim. E ensino tudo. Ferramentas, como você pode escrever, se você quer escrever por áudio, né? Todo ali o passo a passo editorial. Depois também para você fazer a venda, você pode fazer a pré-venda. Então, eu ensino todos os passos, todos os processos. Flávia, mas eu não tenho muito para gastar. Você vai contratar editoras menores. Não, Flávia, eu já estou com um valorzinho ali. Tem editoras com valores mais altos, mais famosas. Então, eu ensino tudo, todos os caminhos, tá? Para você encurtar essa sua jornada. Porque quando eu fiz, né, teve alguns erros que eu passei, algumas dificuldades, e por isso que eu abri essa mentoria. Né, Israel? Porque o mentor é isso que ele faz, ele encurta o teu caminho. Então, tá lá na minha bio, no link da minha bio, chama-se Mentoria Ouro. Para quem quiser adquirir, tá 12 vezes de 40 e pouco. É 497 em 12 vezes na QIFI, fica 12 de 49, se eu não me engano. Então, esse valor, né, você paga ali um pouquinho por mês, às vezes você gasta muito mais aí numa pizza. E é um livro, gente. É um livro que você vai deixar para sua posteridade. Você sabia que depois que você morrer, a sua família continua recebendo os royalties, né, do seu livro? Então, gente, é um valor assim que é um preço, né? Como se diz, tem preço e tem valor, né? Então não tem valor, o valor é inestimável, o preço é isso aqui. Então escreva o seu livro, deixe o seu legado, né? Deixe a sua história registrada, não deixe que os outros contem por você, conta você, do seu jeito, né? A sua verdade. Então é isso, o livro ele foi um divisor de águas na minha vida, eu acredito que vai ser na sua também. Oi, seja bem-vindo, Leandro. Muito bem. Essa é a Flávia. Leandro, um abração, viu? Tô doido para inaugurar o escritório lá que ele tá fazendo, vai fazer live lá. Tô doido com todas as horas. Entendeu? Gente, eu quero também colocar à disposição todo aquele trabalho que a gente faz. Hoje eu estou com as inscrições abertas da mentoria Restart. É uma mentoria para trabalhar identidade e propósito, trabalha bloqueio, entendeu? Herança hereditária negativa, trabalha a palavra de maldição, a gente trabalha a questão de perdão. É uma mentoria que alcança as 4 áreas da vida da pessoa: espiritual, familiar, emocional e profissional. Já é a 6ª turma, já foram muitas vidas impactadas. Tem assim, eu estou postando aí depoimento de alunos meus que fizeram a mentoria, que são pessoas transformadas, entendeu? Essa mentoria também, ela tá do mesmo, a minha tá R$ 2 a mais do que a da Flávia, entendeu? 499, também divide em 12 vezes no cartão. Tenho um curso chamado Família, Meu Maior Patrimônio, está disponível também na QIFI, à sua disposição. Tem curso Criação de Filho, também os 10 Passos Inteligentes para a Criação de Filho, também está na QIFI. Tem o e-book Desafio de 21 Dias para Salvar o Seu Casamento. Só não vai mudar de vida se não quiser, entendeu, Flávio? Porque gente para cuidar, tá aqui, eu apresento Israel de Freitas, apresento Flávia, apresento João Filho, que acabou de entrar aí, entendeu? Na live, bem-vindo, João. São pessoas que estão aqui, nós vamos conectar todo mundo nessa palma aqui, nós vamos fazer um exército, Flávia, de homens e mulheres que vivem princípios cristãos para destravar, para levar essa cidade a um nível muito elevado de experimentar desfrute, transbordo. É isso que está no coração, entendeu? É isso que está no nosso coração. Então, eu quero te agradecer, muito obrigado, tá, por você estar com a gente. Eu quero ir no QGR, me avisa, sabe? Eu vi a postagem e eu estava em outra arraiada da igreja. Eu digo, meu Deus, eu não vou dar conta de chegar lá. Mas, assim, fiquei numa paixão, mas eu quero logo, logo estar conectado com vocês, mais ainda, viu? E Deus abençoe sua família. O Israel de Freitas está à sua disposição naquilo que você precisar.
nós estamos aqui, viu, minha Gratidão, gratidão. Eu que agradeço. Um imenso prazer, né, participar aqui, né, contribuir aí com os seus seguidores, os meus também entraram aí. Então, gratidão a cada um, né, que participou aqui, gente. A gente, né, com certeza falou aqui, esse trabalho que a gente tem feito é para contribuir com vidas, é para entender que você pode. Ah, já tá bom, já tá boa a sua vida, mas pode melhorar. Ah, não tá muito bom, tá na fossa. Então, vem sair da fossa com a gente. Você cola na gente que você vai sair da fossa. Então, às vezes, você precisa de uma pessoa que está com a energia um pouco mais elevada que você, que já vivenciou algumas coisas que você ainda não vivenciou. Então, e esse é o nosso papel, o papel do mentor. Então, não tem como eu aprender alguma coisa legal, alguma coisa que me fez melhorar, me fez crescer e guardar para mim, gente. Não tem como. Não tem como. Ó, aqui tem os livros aqui, ó. O livro A Lei do Triunfo, eu sempre falo isso nas lives. Né? O que é triunfar? O que é o sucesso? É uma mente sã, um corpo são e o verdadeiro desejo de ajudar o maior número de pessoas. Então, isso é sucesso, gente. Você tem uma mente blindada, uma mente, né, que você está ali estudando, buscando, orando, está sempre ali em Cristo. Se você tem um corpo que você está cuidando dele, que é o templo do Espírito Santo, e se você tem o desejo de ajudar muitas pessoas, meu Deus, você já é vencedor, campeão. Tá? Então, sai da foto com a Flávia Fossa. Ó, nem mostrei meu livro, né? Eu peguei ele e não mostrei. Tá aqui, ó. Gente, tira um print da gente e posta. Pega o seu livro aí, Israel. Isso. Pega o seu livro aí pro pessoal tirar um print e postar a gente. Aê! Gente, printa a gente aí, que eu não consigo printar com uma mão só. Printa e marca a gente. Acho que foi, né? Top. Foi, Flávia. Então, obrigado. Gente, a live vai ficar salva no meu Instagram e no da Flávia, que eu vou botar para você compartilhar também, viu? E aí, vamos que vamos. Obrigadão, eu tá? que agradeço. Deus abençoe sua vida, tá? Boa noite. Valeu. Valeu. Abraço para todos. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.